Oi, gente. Enfim, bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês estão assistindo isso aqui, mas prometo que vou ser breve, porque eu sei que é um saco ficar vendo vídeo no YouTube que, sei lá, a pessoa enrola e é prolixa pra caramba. Então, vou tentar ser o mais breve possível. E também esses vídeos gravados costumam ser bem mais rápidos. Primeiro, porque não tem outras pessoas aqui, então não vão surgir dúvidas de forma que eu vá responder no vídeo. E essa semana em particular, porque o conteúdo foi bem pequenininho, então vai ser uma coisa bem rápida. Que bom, né? Todo mundo fica feliz, assim. Vamos lá. Aqui eu trouxe uma estrutura básica da obrigação tributária. O professor Fernando, ele costuma dar essa estrutura, por quê? Porque a doutrina, ela muitas vezes se refere dessa forma e para facilitar a leitura de vocês. Então, isso aqui, não se foquem nisso aqui para, isso aqui vai cair na minha prova. Não, não é isso. Isso aqui é para fins de eu preciso saber para eu poder ler melhor, para poder entender o que eu realmente vou ter que entender, entendeu? É uma preliminar do que vocês vão precisar saber. Porque isso aqui vocês veem de forma aprofundada em Direito Tributário 2. Isso aqui a gente está falando superficialmente para vocês terem uma noção quando forem ler doutrina ou alguma coisa assim. Porque ele não especifica uma doutrina, né? A pessoa pode escolher. Eu acho que a doutrina mais fácil, mais didática, assim, pelo menos para minha turma, eu achei a do Ricardo Alexandre, porque para pegar direito tributário, assim, ele é bem simples, ele fala sobre todos os assuntos, ele permeia tudo, mas tem ótimos outros autores também. Estou falando porque vocês estão tendo um contato inicial com a disciplina agora. Então, vamos lá. A gente tem como a pessoa que cobra e fiscaliza os tributos, que a gente chama de fisco, né? Que é o sujeito ativo dessa obrigação. Então, pensem, fazendo a correlação com o direito civil, o sujeito ativo também é aquele que está na parte da cobrança, no polo ali de credor, né? Então, a gente não usa esse termo credor, a gente usa sujeito ativo. E aí, no caso, o fisco, né? E aí a gente tem também que o conceito de tributo, que é uma obrigação de dar, quantia certa, que ela é compulsória, porque ela é obrigatória, e não constitui sanção por ato ilícito. Então, você não paga tributo porque você fez uma coisa errada. Você paga tributo porque você tem um dever, você é um cidadão e você tem que pagar. Ou porque você agiu de determinada maneira, comprou um bem, enfim. Tem uma hipótese na lei que você concretizou, que a gente chama de fato gerador, e através desse fato gerador nasceu a obrigação tributária. E foi isso. Você pode ser cobrado por essa razão. Sei lá, você constitui renda necessária para ser cobrado do imposto de renda. É uma coisa alheia, gente. Sabe, não, o que é que. Isso é ruim? Você fez uma coisa ilícita? Não, você está ganhando dinheiro, isso é ótimo. Gente, quanto mais imposto você paga, melhor, né? Assim, no imposto de renda, particularmente melhor, porque quanto mais você ganha. Então, ganhe bastante, pague bastante imposto de renda, não reclame. É a melhor situação possível. A gente tem o contribuinte ou o responsável tributário, o contribuinte é aquela pessoa que realmente provoca esse fato gerador. Então, eu compro um carro, eu tenho que pagar o IPVA desse carro, eu sou o dono do carro, o carro está no meu nome, eu que comprei, eu paguei com o meu dinheiro, então todas essas coisas fazem com que eu que tenha que pagar o IPVA, e se eu não pagar, o fisco vai cobrar de alguém, e esse alguém sou eu, é tipo isso. Já no caso do responsável tributário. O responsável tributário, gente, é um terceiro que tem correlação com o fato gerador e que fica responsável por realizar o pagamento desse tributo, mas ele não é o contribuinte. Então, ele está pagando no lugar do contribuinte, só que por uma razão imposta em lei. Por exemplo, o caso que vocês precisam saber realmente, porque vocês não estão entrando nisso aqui, então só para vocês terem uma noção do que é. Por exemplo, a Unifor. A Unifor, ela tem vários funcionários, certo? E por ter vários funcionários, assim, eu não sei quantos funcionários a Unifor tem, mas o grupo Edson Queiroz,
que é da holding, das demais empresas, tem 9 mil, mais de 9 mil funcionários. Então, imagina se essas 9 mil pessoas tivessem que elas mesmas e elas ganhassem o salário delas sem ter retido na fonte o imposto de renda, aí elas tivessem que pegar esse salário, elas lançarem o imposto delas, sabe? Tipo, separar uma parte e já mandar para o fisco. Como seria difícil de fiscalizar essa quantidade de pessoas? Então, não é muito melhor eu dizer, Unifor, sabe essas tuas 9 mil pessoas? Pronto, quanto é que essa pessoa está ganhando? Ah, essa pessoa está ganhando R$ 1.700. Ótimo, isso aí é o total dela. E aí, o que você vai fazer? Você vai reter para a gente R$ 200. Então, tu manda para ela só o que sobrar. O que sobrar é dela, entendeu? Tipo, o nosso fica garantido. Porque é muito melhor fiscalizar o responsável tributário do que fiscalizar 9 mil pessoas. Então, essa é a lógica, gente. Não é nada muito demais. Só que vocês não vão ver isso agora. Isso não é o foco de vocês, tá? É só porque o professor citou em sala de aula, então, e eu me sinto meio que na obrigação de trazer, porque aí eu não trago e fica aquela coisa meio, e aí, não vai falar nada? Meio pai, né, da minha parte. Aí, mas vocês precisam saber, elementos essenciais da lei tributária. Isso aqui vocês realmente precisam saber bastante. Hipótese de incidência, como eu falei no GED passado, gente, uma hipótese de incidência é uma descrição de fato. Gente, é o fato típico. O fato típico, na verdade, é a hipótese de incidência, porque é aquele fato que ainda não é fato, é uma hipótese, tipificado em lei. Na verdade, eu acho o conceito de fato típico mal estruturado. Eu acho muito melhor os conceitos de hipótese de incidência e fato gerador. Por que eu acho o conceito de fato típico mal estruturado? Porque não é um fato que está tipificado em lei. Porque fato é uma coisa concreta, que acontece naquele momento. Aquilo é fato, aconteceu. É uma coisa concreta. Mas uma situação prevista em lei, gente, é uma coisa abstrata, é uma hipótese. Se vier a acontecer, se João, Maria, ou sei lá, ciclano, fulano, fizerem isso, se eles matarem alguém, aí eles vão pagar tanta pena de prisão. O fato gerador é matar. Mas o que eles chamam de fato típico é a hipótese. Se você matar alguém, você vai pagar X anos de cadeia. A mesma coisa aqui, se você comprar um carro, você vai pagar IPVA. Mas, por enquanto, você não tem um carro, cara. Você lê um artigo na lei. Então, tu não tá pagando IPVA. E é isso, entendeu? É uma situação bem simples. Eu prefiro o conceito de direito tributário, mas cada um com seus cada quais, né? Tem gente que entende melhor direito penal e tá tudo bem. Forma de cobrança. Gente, a forma de cobrança, eu botei entre aspas preço, mas assim, como assim preço? Quanto é para pagar? Vai estar na lei, tipo, X reais? Mais ou menos. Calma. No caso do preço fixo, sim, vai estar. Você tem que pagar X reais. Mas, por quê? Porque o preço fixo é fixo para qualquer, independe de qualquer pessoa. Então, o licenciamento, por exemplo, o licenciamento do seu carro independe de você ter comprado um Corolla, de você ter comprado um Celta, não importa, um BYD, sei lá, não importa o que você comprou. O que importa é um carro, né? Então, você tem que pagar licenciamento, que é uma taxa, tá? Para você circular com ele. Agora, o IPVA outros 500, por quê? Porque ele é um preço variável. E o que significa ser um preço variável? Significa que a forma que eu vou te cobrar vai depender de alguns fatores aí que tem a ver com o que tu comprou e, enfim, quanto vai incidir sobre o que tu comprou, entendeu? Então, assim, por exemplo, o que pode ser variável nesse caso? Base de cálculo. Gente, a base de cálculo é o valor X sobre o qual vai incidir uma porcentagem Y, tá? Eu sei que matemática não é o forte de ninguém do direito, mas calma, a gente vai chegar lá. A base de cálculo, muitas e muitas vezes, assim, na verdade eu não sei uma base de cálculo que não, assim, não me veio na cabeça uma que não seja essa, mas a base de cálculo é, em regra, o valor venal
do bem ali em questão que eu estou tributando. Então, o que é o valor venal? Valor venal, gente, é o valor de mercado, valor que eu comprei aquilo ali, sabe? Valor que está na tabela FIPE, aquele valor, aquilo ali vale tanto. Isso aqui é a minha base de cálculo, certo? Então, supondo que eu comprei um carro X, porque eu não sei preço de carro, então, porque eu comprei um carro X. E esse meu carro X vale. Esse meu carro X vale 70. Não, vou facilitar minha vida. Esse carro X vale 100 mil reais. Como esse carro X vale 100 mil reais, os 100 mil reais que ele vale é a minha base de cálculo. Como os 100 mil reais é a minha base de cálculo, é sobre o que eu vou incidir a minha alíquota. E a alíquota, ela vai variar de acordo com o modelo do carro. E esse modelo do carro, ele vai estar especificado, vai ter uma tabela e vai variar. Então, assim, depende. Às vezes, a alíquota é a mesma. Às vezes, eles botam que a alíquota vai ser de 3% e o que vai variar vai ser a base de cálculo. E realmente a base de cálculo vai variar, porque se eu paguei um Celta, eu paguei um preço. E se eu paguei se eu comprei uma BYD, eu paguei outro preço. Aí, pagar 3% do valor de um BYD não é a mesma coisa de pagar 3% do valor de um Celta, tá entendendo, gente? É diferente, porque 3% do valor de um Celta é bem menor do que 3% do valor de um BYD. Já no caso da alíquota ser variável, tem uma tabela lá especificando, tipo, a partir de X reais da base de cálculo, a alíquota aumenta tantos por cento. Então, a alíquota é a porcentagem que vai incidir sobre a base de cálculo. Então, gente, isso aqui é simples, assim, para mim a matemática disso aqui bate. É uma das poucas coisas lógicas do direito, assim, para mim o que não faz sentido é, sei lá, direito do trabalho. Mas para mim isso aqui é simples, eu não sei, porque cada pessoa tem sua cabeça. Mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, falem comigo, porque eu só vou poder explicar certo a partir das dúvidas de vocês. O que eu estou explicando aqui é o geralzão e como eu entendi, né? E cada pessoa é uma pessoa. E aí, dentro dessa questão das alíquotas, ou seja, dessas porcentagens, a gente tem uma que é proporcional, ou seja, aquela alíquotazinha única que eu falei, que é bem mais simples para resolver a nossa vida, mas aí tem a questão da justiça, que eu também não vou falar sobre isso, porque não me cabe, mas é justo. Mas vamos supor, se no caso do IPVA, eu não sei realmente se no caso do IPVA a alíquota é proporcional, se ela é progressiva, mas vamos supor que a alíquota do IPVA é proporcional. Então, não importa se eu comprei um Camaro, ou se eu comprei uma Range Rover, ou se eu comprei eu não consegui, um Fusca, tá? Não importa. Eu vou calcular, o meu preço vai ser variável, por quê? Porque não é todo mundo que vai pagar o mesmo preço. Porque o que muda? O preço do carro, que é a minha base de cálculo. Então, o valor de um Fusca, vamos supor que eu paguei no Fusca 50 mil. 50 mil reais. E aí, a minha alíquota vai ser de 3%. E é 3% para cada carro. Tipo assim, tanto faz. E aí, eu vou pagar 3% de 50 mil. Que vai ser 5, eu acho que, gente, se eu tiver calculado isso errado, eu não sou de exatas, mas acho que 150, né? Né? Porque 3 vezes 5, não, 1.500. 1.500 dividido por 100, 150. Enfim, eu acho que é isso. Então, eu pago 150 reais. Por favor, gente, se eu tiver errado, aí vocês me perdoem, mas a lógica é essa. Eu tô tentando calcular ali a porcentagem. Já no caso de eu ter comprado um BYD de 100 mil reais, aí eu pago quanto? Com a alíquota de 3%? 300 reais. De 300 para 150 tem uma diferença de preço, vocês concordam? Sim, teria uma diferença maior de preço se a alíquota variasse. Aí vamos supor que a alíquota varia de acordo com o preço do carro, com a base de cálculo. E aí,
a alíquota sobe a partir de 70 mil. Então, ela começa em 3%, aí ela aumenta mais de 3% em 70 mil, então ela ficaria 6%, e mais 3% em 100 mil, e aí ela ficaria 9%. 9%, aí seria 9% de 100 mil, aí eu já pagaria R$ 900. Enquanto o cara do Fusca pagou 150. Vocês estão entendendo como é essa questão? Uma alíquota progressiva, ela vai aumentando conforme a base de cálculo aumenta. Já uma alíquota que é fixa, continua. Então, tem uma diferença gritante entre R$ 900, gente, e R$ 300. Então, dá para entender, eu acho. Mas se não der, também não tem problema. Falem comigo, eu explico. E aí, a alíquota progressiva é comum em imposto de renda, assim, comum em imposto de renda, mas assim, depois dos 27,5%, amor, é ali, acabou. Depois ali, acho que não tem mais aumento, não. Mas estão tentando resolver isso. Aí, dentro dessa alíquota progressiva, a gente ainda tem a possibilidade de ser simples, certo? Ou de ser complexa. E aí, como assim? Se for simples, vai aumentar só a alíquota, que é o que eu estava explicando para vocês. Agora, se for complexa, aumenta a alíquota e também vai aumentando a questão das bases de cálculo. Vocês não precisam saber muito, gente, da complexa agora, tá? Porque ela realmente é complexa. Até a simples está tudo bem. Mas o que seria mudar a base de cálculo? Assim, a partir de R$ 100.000, eu acresceria um valor à base de cálculo, tá? Vamos supor que eu acresceria um valor à base de cálculo e, com esse valor, eu incidiria também uma alíquota maior. Então, dos 100 mil, eu acresceria mais na base de cálculo. Eu acresceria mais, vamos supor, 10 mil. Aí eu pago 110 mil vezes 3%, não, vezes 9%, porque aí seria aumentando também a alíquota. Tá entendendo? Mas aqui no Brasil a gente não tem base, a gente não tem complexa nenhuma. Assim, pelo menos não que eu conheça, tá? E eu acredito que o professor Veras tenha dito a mesma coisa, que por ele seria, a gente teria, né, progressão aritmética e tudo, mas que não é o caso. Então, fiquem nas de vocês, até a simples tá de boa, tá? E aí eu botei aqui uns elementos opcionais da lei tributária, que são sanção ou multa. Gente, eu não gosto de botar sanção, porque eu acho que confunde a cabeça do ser humano. Porque você vai lá, você lê o conceito de tributo. Aí você diz, não pode ser sanção por ato ilícito. Aí você fica, como assim pode ser sanção por ato ilícito e pode ser sanção por ato ilícito? E aí você fica meio, o que é isso? Mas, gente, não é isso. Não é o tributo que é a sanção por ato ilícito. É quando você não paga o tributo e aí você tem uma multa. Entendeu? É a mesma coisa de um contrato privado. Quando tu compra uma casa, o ato da compra da casa, o valor que tu paga, a cobrança, não é uma sanção por ato ilícito, né? Não. Tu tá comprando uma casa porque tu quer comprar. Sanção por ato ilícito ou por não pagar, enfim, uma sanção. Não necessariamente precisa ser por ato ilícito, pode ser por ato ilícito também, mas não é sanção de jeito nenhum. Então, eu tô comprando uma casa, eu quero comprar uma casa, acabou. Só que, quando eu não pago no dia, eu tenho uma multa. Essa multa é o ato de comprar a casa? Ela é o preço da casa? Ela é... Não. Ela é uma multa, ela é uma coisa além. Multa é uma obrigação própria. A gente tem dentro das obrigações principais, as obrigações principais, elas são obrigações de dar quantia certa. E a gente tem os tributos e as multas, tá? O que diferencia os tributos das multas é justamente que um é sanção e o outro não. A multa só entra quando for sanção, quando for para punir, quando eu tiver feito uma merda, assim, uma coisa errada. Desculpa aí o palavrão. Mas, assim, o tributo não.
ele tem um motivo para entrar naquilo ali. Então, é basicamente isso. Não é que o tributo vai virar uma sanção, não. Pode ter uma multa, que é uma sanção, caso eu faça uma coisa, caso eu não cumpra a minha obrigação principal ali daquela questão, que é pagar o tributo. Deu para entender? Se não, por favor, falem comigo. Eu não gosto de não ter o feedback. É meio estranho falar só comigo mesma e, ao mesmo tempo, eu tento visualizar que eu tô falando com outra pessoa. Que também fica muito estranho falar sozinha. Aí a gente tem a multa por atraso, que no caso é de ofício, que é na lógica da sanção, né? É uma multa por atraso, atrasei o pagamento de ofício, ó, bota a multa. Tem a multa punitiva por má fé, que é no caso de um valor mais elevado, porque eu estou tentando enganar o fisco, eu estou tentando fazer gracinha aqui, não estou querendo pagar tributo, eu estou tentando. Como é que é o nome daquele povo que faz? Como é que é o nome que eles fazem? Meu Deus. Eu sempre esqueço o nome disso. Mas tem um nome muito específico. Sonegar. Aquela galera que está sonegando imposto, aí eu vou ter uma multa punitiva. Mas tá vendo que é multa, não tributo? Entendam isso. Só entender isso, assim, é simples. Aí tem benefício fiscal, que eu posso dizer, uma pessoa, e isso acontece, uma pessoa que tem fibromialgia não vai pagar tributo tal, ou uma pessoa que já teve câncer não paga mais imposto de renda. Isso são benefícios que eu posso ou não dar. E, por isso, exige uma lei específica para ser instituído. E aí, gente, a gente tem os impostos, que o professor Fernando falou um pouco mais nessas aulas, porque os impostos, eles são extremamente importantes. Então, vocês vão ver bastante ao longo desses 2 anos, né, que vocês fizerem direito tributário. Eu, particularmente, se eu fosse vocês, focaria muito nos impostos, no conceito de entender os impostos e diferenciar os impostos das outras espécies. Quando a gente entrar nas outras espécies, que a gente vai entrar, porque, por exemplo, diferenciar imposto de taxa é basicamente, uma questão que com certeza cai, sabe, num avião da vida. A diferença entre um imposto e uma taxa. É uma coisa assim, só para saber se você tá sabendo. Escrever ali, aí tu ganha 2 pontos, sei lá, eu acho que é 2, né? Eu até botei no slide de vocês. Só saber uma coisa básica dessa, não vale a pena, cara. É de boa. Mas, vamos lá, os impostos, o imposto em si é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, o Estado não fez nada por mim, eu que fiz algo por mim mesma e, por isso, eu tenho que pagar um tributo. No caso, eu comprei o carro, eu tenho que pagar o IPVA. No caso do licenciamento, Isadora, como assim é uma taxa? O que o Estado fez por mim? Assim, diz o Estado, não estou falando que ele faz, mas diz o Estado que ele está lá analisando se seu carro pode andar nas ruas por uma questão de poder de polícia, que é uma coisa que vocês vão entender que faz parte da taxa, mas poder de polícia é tipo assim, vamos garantir aqui que eu estou fiscalizando, que está dando tudo certo, que esse carro não está soltando litros de óleo, que não vou matar alguém, que não vai explodir, sei lá, eu estou fiscalizando, pode andar, entendeu? Mas eu não vou adentrar em poder de polícia com vocês nem entrarem em taxa, mas assim, tá tendo um serviço, ele tá olhando para ti, ele tá te dando uma licença para tu poder circular. Já o IPVA não. O IPVA, tu não tem licença para circular, meu bem. Tu só não tem um débito tributário, tu não vai ter uma execução fiscal no teu nome. Mas, entendeu? É diferente. Por isso que, assim, for para priorizar, não deixe pagar licenciamento, porque o licenciamento, seu carro pode ser guinchado. O IPVA, não só porque tu tá, tô devendo o IPVA, meu carro vai ser guinchado, não. Mas um licenciamento, vai. Entendeu? Tem essa diferença gritante, assim. Por quê? Porque uma é atividade de fiscalização do Estado, o outro é um tributo que tu precisa pagar, cara. Aí já entra na questão da tua finança, que aí vai ter uma execução fiscal contra ti, e não dizendo que é uma coisa tranquila. Uma execução não é. Mas também não é tranquilo ter seu carro guinchado. Então, é de cada um. Aí, a gente tem, como eu botei, a obrigação ex lege, ou seja, decorre de lei, compulsório,
compulsório que é obrigatório, não vinculado, porque não é vinculado, né, a cobrança no sentido, não está atrelada a uma contraprestação direta do Estado. Eu já expliquei a diferença de cobrança não vinculada, de ser a cobrança de tributo ser uma atividade necessariamente vinculada, todas essas coisas eu expliquei no dia de passado e tá com o vídeo aqui. E aí, sobre não ser sanção, a natureza não é de sanção, não tô te cobrando porque eu quero te punir, ou porque tu fez alguma coisa errada, ou enfim, porque tu deixou de fazer alguma coisa. É porque simplesmente aconteceu um fato que tá na lei que diz que se acontecer, você vai ter que pagar. E é isso. Assim como se você matar alguém, você vai ter que cumprir uma pena, sabe? É coisas da vida. Aí, observações e curiosidades. Imposto extraordinário de guerra. É a exceção constitucional que permite a bitributação, gente, porque o imposto extraordinário de guerra, ao contrário do outro caso, dos impostos não discriminados, né, ele pode ter base de cálculo de outros impostos que já existem no rol do artigo 153, eu tinha que ter explicado isso primeiro. Então, gente, uma classificação doutrinária possível é os impostos discriminados e não discriminados, apesar de eu achar essa classificação muito desnecessária, mas acontece, depende muito de quem você pegou para ler. Então, os impostos discriminados são os do rol taxativo, o rol taxativo está lá, os nomes do artigo 153 da Constituição Federal. Estão ali os impostos. Competência da União, são impostos federais. Está lá no artigo 153 Está no artigo 153 dizendo que compete à União instituir impostos sobre. Aí tem uma lei federal para aquilo ali. Tem uma lei federal do ITR, por exemplo. Entendeu? Aí os não discriminados, em contrapartida, e por que eles são de competência da União? Os não discriminados, gente, eles não estão previstos no rol taxativo do 153, que são os impostos federais. Porém, eles exigem lei complementar para serem instituídos e eles só podem ser instituídos pela União. Então, os impostos não discriminados são necessariamente os que não estão no 153 da Constituição e que não são cumulativos e que não podem ser de bitributação. Porque no caso de bitributação, o único caso assim que é possível é o imposto extraordinário de guerra. E é proibida a bitributação dentro dos impostos, tá, gente, que eu tô falando, não tô falando dos outros tributos, tô falando dentro dos impostos, porque eles não podem nem ter fato gerador ou base de cálculo idêntico aos outros os outros impostos que já existem no artigo 153. Então, eu não vou criar, poxa, um imposto de salário, porque eu já tenho imposto de renda, entendeu? Aí seria sacanagem, eu estaria te bitributando. Tô tributando a mesma coisa com nomes diferentes. E é isso, por isso que não pode. Aí imposto extraordinário de guerra, por que que pode? Porque, galera, é guerra, né? Não tem muito o que fazer. O país vai estar muito lascado. Porque o Brasil não tem munição suficiente, ele não tem. Né? A gente, por favor, não entremos. Aí a gente tem o imposto seletivo que veio com a reforma tributária. Vocês precisam decorar? Não. Foi a título de curiosidade. O imposto extraordinário de guerra é bom vocês saberem que é o caso de bitributação possível na Constituição Federal, mas o imposto seletivo, ele é só que vai ser um imposto que ele vai incidir sobre coisas que fizerem mal ao meio ambiente, às pessoas e tudo, como forma de não incentivar esse tipo de venda e, ao mesmo tempo, para poder baixar, né, nas outras coisas que fazem bem. Sei lá, eu vou botar um imposto muito alto no cigarro porque eu vou querer baixar o da cesta básica. E é isso, essa é a lógica. É o que vocês precisam saber por enquanto. E foi isso, Gério, eu acho que eu já falei mais do que eu deveria. Acho que muita gente nem veio até aqui, mas se você veio, eu lhe agradeço. Muito obrigada. E qualquer dúvida, por favor, fale comigo, porque eu tô nesse exercício, gente, de aprender a ensinar. Eu sou aluna, não sou professora, e eu tô, assim, da forma que eu acho que vocês vão entender, mas tô aprendendo com vocês, né? Porque com os feedbacks eu entendo que eu tô errando, que eu tô. Enfim. E é isso, gente. Vou disponibilizar tudo direitinho. Qualquer dúvida, podem falar comigo.
e bom final de semana para todo mundo. Até terça-feira.